Olá, nós estamos dando continuidade a mais uma aula da Escola Dominical e antes de mais nada que o Senhor abençoe a sua vida e o seu lar também. E nós estamos falando sobre o sentido da vida e o nosso texto de hoje está em Eclesiastes, no capítulo 9, versos de 1 a 18. E o tema será a caminhada debaixo do sol. A nossa caminhada de vida neste mundo deve estar apercebida tanto de valores quanto de princípios que caracterizam essa caminhada. Entretanto, o que vemos por aí são as pessoas mais vegetando nesse mundo e desorientadas no meio de uma pandemia e em descaminhos do que as pessoas vivendo uma vida frutífera e abençoada. Muitos não têm uma vida que faça sentido e não gozam as bênçãos do Senhor enquanto estão aqui. Alguns não sabem da onde vieram, para onde que estão indo e o que é que estão fazendo aqui nesta vida. Vive-se então muitas vezes por impulso, por sentimento, mas não por razões que sejam baseadas em algo sóbrio, equilibrado e que traga a felicidade do ser humano e a glória do Senhor. No texto aqui de Eclesiastes 9, nós temos 5 pares que são chamados pares antitéticos, como em Provérbios, não é? Nesse capítulo aqui de número 9. E o pregador, o correlete aqui, o dirigente da Assembleia, usando uma narrativa tanto poética quanto proverbial, ele traça aqui algumas linhas importantes para que haja o sentido da vida. Ele fala primeiramente sobre o justo e sobre o injusto. Depois ele fala sobre o puro e o impuro. Aquela pessoa, em terceiro lugar, a religiosa, que oferece sacrifício, e aquela que não oferece sacrifício, aquele que não é religioso, é até religioso, mas não faz uso dos meios da graça da velha aliança. Em quarto lugar, a diferença entre o bom e o pecador, o bom e o mal, né? Seria. E em quinto lugar, aquele que jura e aquele que teme então jurar. O pregador, enfim, faz uma análise especial sobre a vida e sobre a morte. E o que se pretende não é um discurso filosófico ou apenas de sabedoria acerca da vida e da morte, mas mostrar que a vida é única, ela é pessoal e ela é vinda de Deus. Daí pensa-se aqui nesse texto na valorização da vida e no empenho em torná-la mais relevante perante a própria existência. A expressão debaixo do sol aparece cerca de 6 vezes aqui nessa versão de Almeida. Daí ser usada aqui no tema de hoje. Mostra a caminhada de todos os mortais, quando ele nasce, quando ele se desenvolve, vive e quando ele então morre. É um convite a viver a vida, pois esta vida deve ser desfrutada pelo menos com 2 objetivos. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, para que as pessoas sejam então felizes, sejam alegres. 5 são as ponderações importantes aqui que o pregador faz na caminhada debaixo do sol. Se você tem que fazer uma caminhada nesse mundo, nesta vida, o que você incluiria nessa caminhada? Eu creio que essa é a proposta desse texto. Primeiro é avaliar as coisas que são semelhantes que acontecem entre as pessoas. Nos versos de 1 a 3, ele diz aqui, deveras me apliquei a todas estas coisas claramente para entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo isso está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro,
e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Versos de 1 a 3 desse capítulo 9 de Eclesiastes. O que ele está mostrando? Aquilo que a teologia chama de graça comum, né? Por exemplo, a chuva. A chuva acontece sobre as pessoas boas e sobre as ruins. É só elas se exporem diante da chuva ou elas estarem vivendo num determinado local. Por exemplo, você tem uma pessoa boa, uma pessoa crente, uma pessoa fiel a Deus e uma pessoa que não é fiel a Deus, nem está aí para com Deus. No entanto, a chuva vem sobre estas pessoas. Essa graça comum de Deus é alguma coisa que ocorre entre as pessoas. São coisas semelhantes que ocorrem entre as pessoas. Então, veja que aqui no versículo 3, ele coloca que este é o mal que é tudo quanto se faz debaixo do sol. 2 pontos. A todos sucede o mesmo. Então veja que há coisas semelhantes que estão acontecendo entre as pessoas. E nós devemos, não porque nós somos cristãos ou porque alguém é cristão, que ela vai ter menos problemas que as pessoas que não são cristãs. Então veja que muitas vezes Jesus nos dá as provações, as lutas. O próprio Jesus disse, aliás, no mundo passais por aflições. A quem ele estava dizendo? Sem dúvida estava falando aos seus discípulos e possivelmente a todas as pessoas. Então veja que as coisas semelhantes acontecem com todas as pessoas. As pessoas vão ter que trabalhar, as pessoas vão ter que trabalhar e ter o suor do rosto para ganhar o seu pão. As pessoas, as mulheres vão ter dor no parto, não é? Mesmo que façam a cesárea, vão ter a dor aí decorrente da cirurgia feita. Então veja, tudo em suma, você vai ver que as coisas ocorrem semelhantes entre as pessoas. A segunda coisa que nós olhamos aqui nos versos 4 a 6, ele vai mostrar que ainda há esperança para os que estão vivos. No verso 4 ao verso 6, ele diz, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz, então, debaixo do sol. Então veja que o versículo-chave aqui, nesses 3 versículos, é a palavra haja esperança, né? Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Então há esperança para os que estão vivos. Essa é a mensagem que ele está colocando. Mais vale um cão vivo, que era um animal desprezado na época bíblica do Velho e Novo Testamentos, e o leão, um animal feroz, é aquele que é o rei das selvas, né, assim chamado. Então ele está falando, mais vale um cão vivo do que um leão morto. O que adianta o leão morto? Não resolve nada. Mais vale um cão vivo, pelo menos ele vai latir, ele vai fazer alguma coisa. Então, os vivos, eles sabem que vão morrer, mas os mortos já morreram. Não tem como eles se expressarem. E com o tempo a memória deles vai cair no esquecimento. Só as pessoas que são mais significativas vão realmente lembrar, os historiadores, os parentes daquelas pessoas que vão lembrar
daqueles que deixaram um legado de alguma forma, seja na igreja, na família, na sociedade, no mundo, de uma forma geral. Ele fala que o amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, para aqueles que morreram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, veja que debaixo do sol, nessa caminhada debaixo do sol, há esperança para aqueles que estão vivos. A terceira mensagem que ele quer dizer está nos versos aqui de número 7 a 10. E ele está dizendo aqui: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, não é? E jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Olha que versículo importante agora. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, em outras palavras, ele está dizendo: alegre-se na vida que foi dada por Deus. Come com alegria o teu pão, beba a tua bebida, né? O seu refrigerante, né? Beba aí com satisfação aquilo que Deus tem te dado. Ou então, se você não pode, beba aí um suco diet, né? Alguma coisa desse jeito. Mas goza a vida, né? Não fique triste demais por causa de uma pandemia, por causa da falta de liberdade, por causa de não poder dar um abraço nas pessoas queridas. Isso tudo realmente nos deixa tristes, mas não deixe de gozar a vida por causa das dificuldades, é isso que ele está colocando. Mas goza a vida, porque a vida é bênção do Senhor. Veja que ele está dizendo no verso 9, goza a vida com a mulher que amas, né? A mulher goza a vida com seu marido, se alegre com seu marido, o marido se alegre com a sua mulher, o casal com os filhos, com seus pais. Os pais são dádiva de Deus, né? Se alegre com as pessoas que Deus tem te dado, né? E goze do fruto do trabalho com que você tanto trabalhou debaixo do sol. Tem pessoas que dizem: olha, eu não tiro férias, eu só trabalho, porque a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo. A Bíblia não... Deus, quando resolveu colocar o domingo, né, ele o chamou de Shabat, quer dizer descanso, dia de descanso, não é? Às vezes a igreja torna esse dia um dia tão corrido quando deveria ser o dia de descanso das obras que nós fazemos nos outros dias, e descansamos no Senhor, e descansamos também fisicamente nesse dia dos trabalhos que são feitos. Então alegre-se na vida dada por Deus. Em quarto lugar, ele vai mostrar que a providência divina ela vai dominar aqui sobre todas as pessoas, independentemente da cultura, independentemente do fator econômico, se são ricas ou pobres, independentemente da inteligência, se são pessoas cultas ou não têm nenhum estudo. Veja o que ele diz aqui nos versos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira
e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então, nós temos que enxergar a vida sob a ótica de Deus e sobre a providência de Deus. Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então veja que ele diz aqui no verso de número 11 que tudo depende do tempo e do acaso. Isto é, tudo depende de Deus, na verdade. Ele que controla o tempo, ele que controla a história, ele que controla a vida. Então tudo depende dele estar agindo. Então a providência divina, ela domina sobre todas as pessoas. Ele vê debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, a conquista, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas tudo depende da providência de Deus, porque esta providência ela vai dominar sobre todas as coisas. Não dá tempo daqui de nós estudarmos sobre isso, é um item bastante profundo e longo, mas a Bíblia por si só vai examinar e vai mostrar que Deus é soberano e Deus exerce a sua providência e Deus vai agir em decorrência da sua providência com concorrência. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Em quinto lugar e último, ele vai dizer que a sabedoria é melhor do que a força. Veja aqui no verso 11, ele falou que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória. E aqui no verso de número 13, ele vai terminar e diz: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei. Veio contra ela esse grande rei e sitiou-a, e levou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras não são ouvidas. E ele termina dizendo: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que gritos de quem governa entre tolos. Ele conclui: melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Veja que, em suma, ele está dizendo que a sabedoria é melhor do que a força. Então, como nós então concluímos esse texto de Provérbios, capítulo 9, de 1 a 18. A caminhada debaixo do sol, ela inclui pelo menos 5 aspectos que nós vimos aqui. O primeiro, coisas semelhantes ocorrem com as pessoas, sejam crentes ou não. Versos de 1 a 3. Em segundo lugar, nós falamos que há esperança para os vivos, versos 4 a 6. Falamos também que nós devemos nos alegrar com a vida, porque a vida é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, versos 7 a 10. Nós falamos também, em quarto lugar, que a providência divina, ela domina sobre todas as pessoas, versos 11 a 12. E falamos finalmente, em quinto lugar, que a sabedoria é melhor do que a força, versos 13 a 18. Como é que nós aplicamos então esse texto? Primeira aplicação que eu faria nesse texto, e eu fiz isso para a minha vida. Primeira coisa, na sua caminhada debaixo do sol, descanse nas mãos e descanse nos braços daquele que controla o seu futuro. Você não tem domínio sobre todas as coisas.
Você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então, na sua caminhada debaixo do sol, pode ser num ambiente de deserto muito quente, pode ser num ambiente muito frio, como os polos, a Antártica, o Polo Ártico, Antártico. Você pode estar caminhando no local difícil, pode ser no local tropical também. Mas, sem dúvida, o que a Bíblia nos chama a atenção é que nós devemos descansar nos braços de quem controla o futuro. Não ouse descansar nos seus braços. Eles não têm poder. Eles uma hora vão lhe derrubar. Você não tem essa força toda. A sabedoria vem de Deus, a graça vem de Deus, a bênção vem do Senhor. Veja o que Tiago diz, Tiago 4, de 13 a 17, especialmente no verso 15, quando as pessoas elas estão dizendo, hoje, amanhã eu vou fazer tal coisa, eu vou para tal cidade, eu vou viajar agora no final de ano ou de férias para tal lugar, e ele diz, olha, vocês não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Em vez de vocês dizerem, se o Senhor quiser, verso 15, Tiago 4,15, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. E o verso 16, ele faz um fecho. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então veja que confiar somente em si mesmo não traz algo bom à nossa caminhada debaixo do sol, mas esteja colocando a sua vida nos braços de quem controla o seu futuro. Em segundo lugar, escolha viver em Cristo na sua caminhada debaixo do sol, pois a morte não tem a última palavra. Jesus disse lá em João 11, eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém morra, viverá. Em 1 Coríntios 15, 54, na versão nova de Almeida, Paulo diz, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Escolha viver em Cristo na sua caminhada debaixo do sol. A morte não tem a última palavra. Não fique com medo da morte, de uma doença, de uma enfermidade, de você ter dificuldades financeiras e não poder enfrentar a vida, mas entregue a sua vida diante do Senhor, entregue sua vida a Cristo. E isso vai lhe garantir você vivendo. Paulo dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então viva com Cristo, morra com Cristo se você tiver que ser chamado um dia, mas não se entregue às ansiedades desta vida. Em terceiro lugar, celebre a caminhada debaixo do sol com Cristo. A vida é única, a vida é ímpar, não há uma digital igual a outra, todas são diferentes. A vida deve ser vivida e deve ser bem aproveitada segundo a palavra de Deus. Jesus veio para trazer vida. Em João 10 ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Lá no finalzinho de João também, o evangelista João, ele diz, estes milagres porém foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, né? É o prometido, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Então Deus nos chama a vida em Cristo. João 3,16, um texto muito conhecido, agora também na versão nova de Almeida, o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que para todo que crê não pereça, mas tenha vida eterna, não somente vida em abundância com Cristo, mas uma vida que não acaba mais depois desta vida. Como é que está a sua caminhada debaixo do sol? Você tem se colocado nos braços de Deus que controla o teu futuro? Você
tem caminhado diante de Deus, vivendo e não morrendo. Tem gente que vive morrendo, tem gente que morre vivendo, né? É impressionante. Mas é importante você entender que Deus está te trazendo vida e vida em Cristo. Coloque Jesus na sua caminhada debaixo do sol. Ele vai te dar razão para a sua vida e significado para aquilo que você está fazendo. Que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor abençoe a sua família. Amém.